De um tempo para cá, as pessoas estão confundindo muito as coisas. Talvez, é uma percepção pessoal, eu não mato nem morro por conta disso não, mas talvez seja, porque nos últimos 20 anos, o Brasil, infestado de uma cultura de esquerda, inclusive na academia, na escola, abraçou o socioconstrutivismo como método de aprendizado. E no socioconstrutivismo, cada ser se entende no espaço do jeito a partir da sua experiência com os objetos. Por exemplo, uma pessoa... se fala muito sobre sexualidade, mas não é só isso. Tá? Então, uma pessoa conta uma aula de história, por exemplo. O que é história? Em regra geral, a história é o conto de quem venceu. Quem venceu conta a história. E quem perdeu, morreu na história. E o socioconstrutivismo, ele deixa o aluno livre diante do objeto para que ele decida o que é certo, o que é errado, o que foi bom, o que não foi bom. Então, e isso acontece na área da sexualidade, acontece, em todas as áreas. E, inclusive, na fé está acontecendo. Então, de um tempo para cá, as pessoas estão confundindo as coisas. Hoje, eu não vou generalizar, né? Mas hoje, as pessoas são escravas dos seus próprios sentimentos. Por exemplo, eu aqui estou na nossa igreja local, na minha família. Então, se eu chegar em você e falar assim para você, olha, fulano de tal, ele não presta por conta disso, daquilo, corre o risco de você começar a não gostar de uma pessoa que você nem conhece. É ou não é? E aí, tudo que essa pessoa fala, você já fica assim, mas eu já sei qual que é a intenção dele. Essa é a nossa geração. Tem pessoas que odeiam outras pessoas sem conhecer, sem saber quem é. E tem pessoas que são odiadas, medidas, julgadas, sem ao menos ter a chance de uma defesa, de chegar e falar assim, olha, eu não sou isso, eu não fiz isso, eu não ajo assim. Isso é um mal-entendido. E seguimos amando e odiando, baseados nos nossos sentimentos. Então, como esse é o retrato da nossa geração, existe um efeito colateral. O efeito colateral dessa realidade, é que os sentimentos são cultuados. Existe hoje uma forte tendência aos sentimentos serem cultuados. Aí você para e fala assim, não, pastor, no caso, aí já é um exagero. Até aqui eu estou concordando com o senhor, que se alguém fala mal de alguém para mim, eu já começo a medir essa pessoa diferente, olhar essa pessoa com o pé atrás e tal. Mas agora, eu nunca vi um culto aos sentimentos. Não, é que você não percebe. Mas hoje, os sentimentos, eles tomam lugar, eles estão... Eu vou falar no singular e não no plural, porque aí fica mais fácil para a gente fluir aqui. O sentimento das pessoas está num pedestal tão elevado que se nós orarmos aqui tantos dias em busca de um novo presbítero para a igreja, por exemplo, ou em busca de um pastor para tal igreja da nossa denominação, por exemplo. Aí eu posso chegar nesse candidato, nesse irmão ou nessa irmã, nessa pessoa e falar assim, olha, irmão, eu estive orando tantos dias, jejuando, a igreja está orando a respeito desse sentido, e nós sentimos, houve confirmação e tal, e eu queria que o irmão fosse
assumisse o presbitério, fosse aí consagrado ao presbitério, ou dirigisse tal igreja, ou assumisse tal cargo, ou tal. Eu já vi isso acontecer na minha experiência pessoal, mas isso não é comum, ou isso não é incomum, é corriqueiro a pessoa parar e falar assim, então, pastor, mas eu não sinto de trabalhar com fulano. Já ouviram isso ou não? Sim ou não? Ou então eu não, sabe, eu não sinto. Então isso é o culto ao sentimento. O que você sente está acima do que Deus está falando. O que você sente está acima do que o seu pastor está falando. O que você sente está acima do que a tua mulher está falando, do que o teu filho está falando, do que a demanda espiritual, ou emocional, ou profissional estava falando. Na empresa, eu não estou falando, não é um chorinho de pastor aqui, isso aqui não. Isso é uma realidade em todas as áreas. Então, na empresa, você boicota uma pessoa, porque você, na sua cabeça, ela não presta para ser sua amiga. Mas para pensar, ela tem amigos também, ela tem pessoas, ela tem filhos, família, pessoas que a amam, pessoas que ela também ama, é uma pessoa. Mas você boicotou essa pessoa da sua lista, só porque você não vai com a cara. Tem essa na nossa. Tem crente que é assim. Se eu falar para vocês, é que aqui em Campinas não tem. Mas tem gente que vai, eu não fui com a cara de fulano, e aí acabou. Aí acabou. Se numa infelicidade, a pessoa não te cumprimentou do jeito que você queria, ou não reagiu ao seu cumprimento, pronto, ali já, fulano é assim, ele é indiferente, E essa é a realidade da nossa geração. Nós somos doutrinados a ter o nosso sentimento como árbitro das nossas atitudes, até no reino. Até no reino. Deus chega e fala, você fala, mas eu não senti no meu coração. Eu tenho que sentir primeiro. E eu fico pensando, o que é isso, sentir? Onde é que dói? Onde é que sinaliza no corpo? Porque sentir, onde é que é? Em Hebreus 12, 15, não vamos ler agora, somos ali doutrinados a ter cuidado com a raiz de amargura. Se você quiser projetar na tela, fica bom para eles. Cuidem para que nenhuma raiz de amargura brotando te prive, presta atenção, da graça de Deus. Uma raiz de amargura pode privar você do quê? Está aí no texto? Está claro isso no texto? Cuideis, eu não sei que versão está aí, para que tenha cuidado, para que nenhuma raiz, ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotante te perturbe. A outra versão que eu tenho de cor é melhor, é um pouco mais fiel ao texto. Mas, lá em Hebreus 12, nós somos doutrinados a ter cuidado com a raiz de amargura, e é um texto escrito há quase 2000 anos. Quer dizer, que 2000 anos antes, Deus estava preparando para essa avalanche de problemas vindos de sentimentos de homens. Hoje os sentimentos dirigem tudo. Casamento. Casamento é dirigido com base no sentimento, e não na opção. E não no compromisso. Com base no casamento. Eu não estou mais afim, não estou gostando mais, tchau. Comunhão com pessoas é com base no que você sente. Fulano hoje não está legal, então vou cortá-lo da minha lista. É assim que as pessoas decidem hoje, com base nos seus próprios sentimentos. O trabalho na obra de Deus. O trabalho na obra de Deus. Eu não sou reconhecido, então ninguém reconhece o que eu faço, estou lutando. Eu sei o que é isso. Você acha que eu não sei o que é isso? Eu estaria aqui se eu não soubesse o que é lidar com a falta de reconhecimento? De honra? E a Bíblia diz que a quem honra, honra. Mas hoje as pessoas não são assim, não. Hoje não continua, não. Não, ninguém reconhece. Peraí, mas ninguém te chamou para ser reconhecido. Você não foi chamado para ser reconhecido. Mas o sentimento das pessoas é exatamente isso. Então,
numa geração onde o sentimento está acima da palavra de Deus, essa é a realidade, esse é o fato. Irmão, você pode fazer tal coisa assim para o reino, tal. Pastor, eu vou orar, se eu sentir. É o sentimento que manda. Não é a Bíblia, é o que ele sente. O que ele sente está acima da Bíblia. Está acima da Bíblia. Salmo 142, presta atenção nesse texto. Com a minha alma, ou melhor, com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Então olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão. Tira a minha alma da prisão, para que eu consiga louvar o teu nome. Os justos me rodearam, pois me fizeste bem. Tira minha alma da prisão. Primeiro, não terceirize a gestão da sua alma. Não terceirize a gestão da sua alma. Uma outra característica da nossa geração, nós somos a geração da terceirização. É tudo terceirizado. A educação dos filhos é terceirizado. O entretenimento é terceirizado ou não é? Antigamente, os pais e as mães que brincavam com os filhos, ou então os filhos que hoje não, hoje você paga um serviço, um streaming, um Netflix, um site, um jogo, um tal, e pronto, está tudo resolvido. É tudo terceirizado. A educação dos nossos filhos é terceirizada. Então, nós somos a geração da terceirização, da educação dos filhos, do divertimento, da intelectualidade. Pastor, como assim terceirização da intelectualidade? Então, e nós somos a geração de conteúdo curto. Né? Eu sei que quando eu tenho costume de, às vezes tem tempinho sobrando, na minha meditação ali e tal, eu escrevo uma frase, alguém já deve ter visto, ou uma frase, um pensamento, um texto, um tal, e eu escrevo na caneta, tiro foto e coloco. Aí todo mundo curte, compartilha, a maioria nem dá o copyright, né? Como eu vou falar? Os créditos, né? E tal, daqui a pouco eu vejo o que eu falei lá, beleza, é isso aí mesmo, a ideia é essa e tal. E aí, mas eu tenho lá, que é 500 curtido e compartilhado, beleza. Aí eu falo assim, não, eu quero falar, tá aí em alta tal assunto, eu quero me posicionar. Aí eu vou lá e escrevo 3 páginas de conteúdo, ninguém fala nada. Por quê? Porque eles não leem. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que não suporta conteúdo. A nossa geração não suporta conteúdo. Os vídeos dos status são curtos, segundos. Os vídeos mais acessados são pequenos. Não se suporta conteúdo. E nessa geração que não tem conteúdo, os conteudistas, eles têm de se ater aos formatos. É o meu caso, por exemplo. A gente, né, Júnior, sofrendo aí para poder... Ok. Só que nessa geração se terceiriza a intelectualidade. Quer dizer, a pessoa viu 3 vídeos rápidos de um cara que falou, esse cara é o cara, então eu vou seguir esse cara, eu sou um seguidor. E tudo que ele fala agora é isso aí, tudo que eu vou... Então, é a era do coach. Essa é a nossa geração. A nossa geração. Meu coach fulano de tal, eu sou coach de fulano de tal. E aí tudo que ele falar é isso aí mesmo. Mas você ouviu tudo que ele falou sobre esse assunto? Não, mas eu ouvi no YouTube que ele fala assim, assim, assado. Então acabou, é nisso aí que eu vou.
nós estamos terceirizando a nossa intelectualidade. Nossa geração é uma geração que copia aqui, vomita ali, e fica papagaiando, repetindo conteúdos curtos e rasos, mas é bonito, fica a frase, ficou bonita, pronto. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, não terceirize a gestão da sua alma. Pastor, o que isso tem a ver com o Salmo? O senhor disse que ia basear isso no Salmo. No Salmos, no versículo 3, ele diz assim: quando meu espírito estava angustiado, o Senhor conheceu o meu verdadeiro caminho. Quer dizer, é na hora da dor que as pessoas realmente se apresentam, né? E aí no versículo na sequência, ele diz assim, ainda no fim do versículo 3, ele diz: no caminho tinha um laço que esconderam para me derrubar, para me pegar. Eu olhei para a minha direita, olhei para a minha esquerda, e não encontrei ninguém que me conhecesse. Ninguém cuidou da minha alma. E a pergunta que eu faço é o seguinte: ok, mas quem é que tem o dever de cuidar da sua alma? Por que é que você está reclamando que ninguém cuidou da sua alma? A sua alma é sua. E sabe quem vai dar conta dela diante de Deus? Quem? Você, meu filho. E essa conversinha não vai colar. Ninguém cuidou da minha alma. Não, a alma é cada um para si, meu filho. Deus deu uma alma para você e outra para a tua mulher. Da sua alma cuida você, e da sua mulher, a alma dela, quem cuida é ela. Nós somos os gerentes da nossa alma. Eu não posso terceirizar a gestão da minha alma. E no processo, o processo de crescimento espiritual é completamente empírico. Isso quando eu falo empírico, é você, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, você vai crescendo, aprendendo, errando, acertando, mais errando do que acertando no começo, e aí no fim você está acertando mais do que errando, mas ainda erra porque ninguém é perfeito. É assim que a gente cresce na fé. Não tem esse lance de que ninguém... Porque hoje nós somos a geração dos desigrejados. Por que está murcho? Porque o pastor, ele roubava. Ok, tem pastor, infelizmente, tem pastor que não presta. Agora, isso é um problema dele. O que isso tem a ver com a sua alma? Isso é o máximo que pode acontecer. Você fala assim: estou precisando procurar uma igreja de verdade. Um pastor de verdade que prega o evangelho, comprometido com o reino, com a missão, com o ID e tal. É isso que eu preciso, porque aqui já não dá mais para dar meus 10, não. Eu vou para uma igreja séria, onde lá eu posso dar 10, 20, 30 mil, porque eu sei que está sendo bem pregado. Pronto. Mas agora não. Ele fez aquilo, o outro roubou, o outro bateu na mulher, o outro traiu, o outro caiu, o outro matou, o outro roubou. Ok. Jesus Cristo disse que no contexto do fim, as coisas iam melhorar ou piorar? Piorar. Então aperta o cinto que vai piorar mais ainda. Tem escândalo que você nunca viu que você vai ver ainda. E esse é o contexto do fim. Nós estamos no fim. Aperta o cinto que vai piorar. Agora, eu não posso deixar que isso entre dentro de mim, azedando a minha alma, estragando a minha alma, e amanhã eu falo assim: ninguém cuidou da minha alma. Mas da minha alma cuido eu. É você que tem que cuidar da sua alma. Não terceirize a gestão da sua alma. O processo de crescimento espiritual é empírico. É você lidando com o objeto. É você lidando com a dor. É você lidando com a perda. É você lidando com a alegria. É você lidando com a tristeza. É você lidando com a saudade. É você lidando com a falta. É você lidando com a bonança. É você lidando com a tempestade. É você lidando com o filho que deu o que não presta, é você lidando com um filho que deu o que presta, é você lidando com um pastor que não serve, é você lidando com um pastor que serve, mas a alma, a sua alma, é você que tem que gerenciar, e um dia você vai prestar conta diante de Deus, e essa conversinha com Deus não cola. A gente precisa saber isso. O problema é que a maioria de nós supervaloriza o próximo demais. Então eu apresento uma pessoa e digo: olha, especialmente no campo religioso, está aí o João de Deus, que é João de qualquer coisa menos de Deus, para provar a situação. O cara estava estuprando mulheres há décadas.
Mas por que ninguém? Porque supervaloriza as pessoas. O problema é que, quando você supervaloriza demais alguém, e essa pessoa erra, você talvez cai junto com essa queda dessa pessoa, porque você era fiador dessa pessoa, você estava junto com essa pessoa. Só que é uma régua que nem sempre você mesmo se enquadra. Então, tipo assim, ele é bom, ele é santo, ele prega, ele ora, ele lê, ele conhece. Então eu estou nele, só que você não ora, não lê, não prega, não canta, não adora a Deus, não prega, não faz nada. Só que está ancorado nele. Está errado. Cresça você. Não terceirize a gestão da sua alma. Pare com isso hoje. Mesmo que a sua fé, mesmo que a sua esperança, mesmo que a sua experiência esteja em mim, para com isso. Para com isso, meu filho. Porque o dia que eu não te cumprimentar, ou não te cumprimentar do jeito que você queria, acabou a sua fé. Isso não pode acontecer. Amém, irmãos? Segundo, né? Segundo? Segundo. Decepções têm o poder de potencializar o mal nas pessoas. Cuidado com isso. Eu tenho uma pessoa na rede social que eu já mostrei para a Vanessa algumas vezes. Ela perdeu uma filha, criança. E ela é uma pessoa, é uma cantora, o marido dela é um cara conhecido no Brasil. E ela perdeu uma filha, uma menina de uns 6 anos, assim. Eu acho que ela perdeu essa menina por câncer, pelo jeito. Ela deve ter morrido com uns 9 anos, e lutou muito. E ela tem muito. Eu nunca vi uma mulher ter tanta foto do filho, porque quase todo dia, eu não vejo isso, porque eu não fico, né, mas quase todo dia chega uma foto. Minha princesa, um dia nós vamos estar juntos. Anjinho da mamãe. A mamãe hoje amanheceu com saudade. É porque eu não sei o quê. Olha, eu vou confessar para vocês que logo no começo eu cheguei a chorar lendo os relatos. Hoje eu não choro mais, mas confesso que fico tocado. Só que esse lance de recordar e viver é uma mentira, porque, na verdade, nesse caso, recordar é sofrer. Essa mulher não terminou o velório até hoje dessa filha. O velório está continuando, porque todo dia. E ela chora todo dia. Mas eu não queria ser o marido dessa mulher. Porque, ok, aconteceu, é uma perda, você está certa de chorar. Eu não quero me passar aqui por insensível. Eu tenho essa casca, mas eu choro também. Eu não quero me passar aqui por, tá aí o pastor, não quer saber de nada, do sentimento das pessoas. Não é isso não. Cara, você tem direito de chorar 15 dias sem parar. Agora, 15 anos, não, né? 15 anos, aí você ficou doente, você adoeceu teu marido, tua mulher, todo mundo que está em volta de você, quem vive com você, quem trabalha com você, quem congrega com você, porque ninguém merece. Então, que conversa que recordar é viver? Não, nem sempre. E infelizmente, vamos falar aqui, eu estou falando de morte, vamos falar de decepção. Não potencialize o mal nas pessoas por causa de uma decepção. Então, eu me decepcionei com o Luciano, por exemplo, me permita. O Luciano, sei lá, fez alguma coisa que eu não esperava isso do Luciano. Essa decepção, se eu potencializá-la, ou seja, se eu ficar guardando isso comigo, eu chego em casa e falo, Vanessa, você acredita que o Luciano fez isso? Aí eu chego no Júnior, meu filho, você acredita que aquele dia o Luciano falou assim? Eu vou crescendo isso comigo, e daqui a pouco eu estou odiando o irmão por conta de um posicionamento dele. E às vezes é um posicionamento apenas pessoal, estrutural. Quer dizer que naquilo ele não concordou comigo e pronto, e segue, e a banda segue tocando. Mas se a decepção tem o poder de potencializar o mal nas pessoas, e daqui a pouco eu vou começar a enxergar o Luciano como uma pessoa que não tem caráter. Agora, tem uma coisa a ver com a outra? Não. Mas se eu potencializar alguma coisa de mal nele,
daqui a pouco eu não pego na mão dele, daqui a pouco eu não congrego mais com ele, daqui a pouco eu não concordo, mas daqui a pouco eu odeio ele, e faço a minha família inteira odiá-lo, e faço todo mundo que eu conheço e tal. Vocês pensam que tem gente assim ou não tem? Tem. E eu não sei se dá para falar se essa pessoa sofre mais que a outra, mas a nossa geração tem um problema muito grande com os sentimentos. E o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração ultimamente. A gente tem que aprender a perdoar. O que é perdoar? É quando você se doa, quando você se entrega pelo outro, sem limites. Perdão é um doar sem limites. É quando você se doa em plenitude. E quando a gente aprende isso, quando eu aprendi isso, eu falei assim, então tá bom, então perdoar é que se a Mariana fizer alguma coisa para mim, eu falar assim, tudo bem, Mariana, eu perdoo, então significa que eu nunca mais vou tocar naquele assunto. Eu vou me doar a ela neste sentido. Então, quando você perdoa, na verdade, você está se entregando para essa pessoa, ou por essa pessoa. Só que a nossa geração é a geração do sentimento. E aí, a gente quer perdoar baseado num sentimento que o ofensor tem que causar em mim. Tipo assim, você me causou um sentimento ruim, e por isso eu estou chateado. Então agora eu posso te perdoar, mas você tem que provocar em mim coisas boas até que eu te perdoe. É assim ou não é a nossa geração? Então, assim, eu tenho que ver em você, eu tenho que ver você, olhar você, medir você de cima embaixo, de dentro para fora, de fora para dentro, até que eu veja em você o arrependimento. Você precisa merecer o arrependimento. Ora, quem merece não precisa de perdão. Quem merece alguma coisa não precisa de perdão. Por exemplo, se você, o que é graça? A definição clássica teológica de graça: favor imerecido. Uma vez que você merece, não precisa mais de perdão. Se você merece o céu, Deus não precisa mais te perdoar de nada. Se você merece, você chega lá no céu e fala, está aqui meu nome, puxa aí, abre a porta, é meu isso aí, pertence a mim. Eu tenho direito agora. Por quê? Porque eu mereço. Porque você merece, quanto disso. E é com essa régua que as pessoas querem perdoar. Quer dizer, eu só perdoo você se você atingir um nível que eu estipulei dentro de mim mesmo, e quando eu vejo isso, eu falo assim, tudo bem, você merece essa chance. Esse perdão não existe. E é por causa disso que as pessoas sofrem. Porque você nem vê isso na pessoa, no ofensor, e você também não consegue oferecer o perdão bíblico. Então, o meu conselho para você é: ofereça o perdão da Bíblia. Perdoar significa se doar em plenitude. Se você não conseguir se doar em plenitude, então tá errado. Pastor, mas como que eu vou alcançar esse nível? Então, perdoando. Não tem segredo. Se alcança falando assim, olha, vai doer, mas eu vou te dar essa oportunidade, eu não vou mais tocar nesse assunto. Porque até Deus, a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar e deles não se lembra. Você acha que Deus tem amnésia? Não. Quando a Bíblia diz que deles não se lembra, não é que Deus, você chega lá e fala, então Deus, eu roubei, matei, mas Deus vai olhar para você e falar assim, não diga. Quando foi isso? Não, em 2015 eu matei o cara, piquei ele todo e pus no congelador. Deus falou assim, barbaridade, se você fez isso, não lembro. Esse é o Deus da Bíblia? Não. Então por que a Bíblia diz que Deus não se lembra mais disso? Significa que Deus coloca aquele arquivo num lugar que Ele não quer mais tocar, e Ele vai ter relacionamento com você, apesar daquilo que Ele sabe que você fez, mas Ele mesmo não vai trazer o assunto de novo à tona. O Provérbios, acho que é Provérbios 18, diz assim, aquele que encobre a transgressão, busca amor. Dorme com esse barulho. Aquele que encobre transgressões, busca amor. E aquele que renova as questões, separa os maiores amigos. Terceiro, não caia no erro de oferecer um louvor consignado
a Deus. Consignado. Sabe o que é uma coisa consignado? É que é casado com outra situação. Então, tipo assim, você vende cadeira, eu pego 100 cadeiras consignadas, eu pego com compromisso de você me dá, com compromisso de eu vender e te pagar. E tem gente que oferece esse louvor a Deus. Tipo assim, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te louvar. Essa pessoa é uma criança na fé. Sabe por que é uma criança? Porque Deus não precisa do seu louvor para ser mais Deus. Ele é Deus em plenitude. Com você ou sem você. Com teu louvor ou sem o teu louvor. Com a tua adoração ou sem a tua adoração, Ele é Deus. Sempre foi Deus. E sempre será Deus. Essa régua é a régua da cultura grega. Porque os deuses do Olimpo grego, eles necessitavam das rezas dos humanos para se fortalecer. E a gente vem para a fé com essa cabeça, dizendo assim para Deus: Senhor, é o seguinte, se o Senhor me abençoar, eu te dou 100. Eu dou lá na igreja, 100 conto. Tipo assim, Deus, é o seguinte, ó, está aqui, ó. Está aqui comigo. Se o Senhor me der tal coisa, eu ponho na mesa. Então fica esperto. Que Deus é esse que vocês acham? E é assim ou não é a cabeça das pessoas? Se o Senhor me tal coisa, eu vou louvar o teu nome. Então, mas quer dizer que ele não der, você não vai louvar? O seu louvor está consignado a isso? Versículo de número 7. Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Não, filho, vai aprender com o apóstolo Paulo. Como é que é louvar na prisão? Dá para louvar na prisão? Dá para louvar na prisão? Dá. Com Daniel. Dá para louvar dentro de uma cova de leões ou não dá? Dá. Vai aprender com José, dentro de um buraco. Dá ou não dá? Dá. Vai aprender com os heróis da Bíblia. O apóstolo Paulo está lá enclausurado. Foi, acho que na reunião de obreiros última, né, que eu falei sobre isso. Que o apóstolo Paulo preso, pedindo oração para os irmãos. Ele não estava pedindo oração para ser livre. Ele já pediu oração para ser livre. Mas não nessa última prisão. A última prisão ele sabia que ele estava condenado. Que dali ele seria morto. E aí ele está dizendo o seguinte, pedindo oração aos irmãos, dizendo o seguinte: irmãos, orem por mim, para que eu consiga desenvolver o meu ministério nessa situação que eu estou agora. Não caia no erro de oferecer um louvor consignado a Deus. Porque lá no capítulo 3 do Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, a gente tem uma informação que consola a nossa alma. Atenção, você que está aflito, você que está aflita, você que está numa prisão, e essa prisão pode ser de alma. Eu comecei falando sobre alma. O Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz assim: e disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu estou ouvindo o seu clamor por causa dos seus opressores, porque eu conheci as suas dores, e por isso desci para livrá-los. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor, Deus ouve a súplica, a adoração, inclusive de quem está em prisão. Se a sua alma está em prisão de um vício, se a sua alma está na prisão da falta de perdão, de cura, de qualquer negócio, louve a Deus aí onde você está. Louve a Deus com o coração quebrado que você está. Louve a Deus com a dor que você está sentindo, porque Deus, Ele é acostumado a ouvir o clamor dos encarcerados. Ele é acostumado a ouvir o clamor dos enclausurados. E Ele é acostumado a libertar aqueles que louvam o seu nome, mesmo nas dificuldades. Então continue, clame, ore, adore, siga e louve mesmo assim. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.